Vamos chamar nosso entrevistado, então? Vamos bater um papo com o Ale de Lara, analista da Mundo Mercado Commodities, já está aqui com a gente para esse bate-papo. Ale, seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua participação aqui com a gente no BMC Market. Olá, boa tarde. Eu que agradeço, Felipe. Boa tarde, Gane, Daniel. Um prazer estar novamente com vocês. Muito obrigado. Maravilha, a gente que agradece. Ale, vamos começar falando então, né? Um pouquinho sobre essa situação, né, seca nos últimos meses no sul, chuva no nordeste, começaram aí a ser responsáveis pelas estimativas da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil na quebra de 25,2 milhões de toneladas na produção de grãos aí por causa da estiagem. Nesse pacote está soja, arroz, as primeiras safras de milho e também de feijão. Queria saber como que está a sua visão aí para essa quebra de safra e os impactos, né, para a inflação. Isso acaba pressionando um pouco mais a percepção de inflação. Como que está a sua visão sobre isso? Realmente a condição climática, o segundo ano do La Niña no mundo, ele trouxe aquele evento característico de calor e seca no sul da América do Sul e um excesso de chuvas na região centro-oeste, subindo em direção ao Equador. E aqui no sul vai ter uma quebra recorde. Paraná, Rio Grande do Sul, próximo a 50% a quebra na soja, o milho um pouquinho menos de quebra, porque nós temos a sorte de termos uma safrinha, né, que hoje é 85, 86 milhões a expectativa. A safrinha já passou a safra principal, que seria a safra de verão. Essa quebra, essa redução de oferta que vai ter aqui no sul no momento que ela deveria estar no mercado, ela encarece alguns referenciais de preços do mercado físico, que é o prêmio de exportação e o basis regional nessas regiões que estão afetadas pela seca e pela quebra. Como o prêmio ele acaba ficando muito caro, e ele é o indicador de competitividade no mercado internacional, a demanda ela vai para onde o prêmio está mais barato e onde tem uma disponibilidade melhor do produto, que nesse caso é os Estados Unidos. Por isso que nós vemos um rally muito forte na Bolsa de Chicago. Hoje mesmo já voltou a subir 2% o grão, impulsionado pelo farelo de soja por causa da condição da Argentina. E essa condição ele vai perdurar pelo menos até a entrada da safra americana, lá no finalzinho do mês de setembro. O feijão aqui, ele também teve uma quebra no sul do país. Eu mesmo fiz um plantio de feijão agora na saída do milho de verão, mas se a seca continuar aí por mais alguns dias, ele vai afetar inclusive o feijão que está na terra pronto para ser colhido. O arroz está afetado, milho vai estar bastante afetado, Brasil, Argentina, Paraguai, soja bastante afetado, então pelo menos até o meio do ano, sem refresco para os preços. Não. O Ale, aproveitando aí que você falou do milho e da soja, essa disparada aí nas cotações do milho, da soja e do farelo, eles podem ter desdobramentos aí nos preços ao consumidor das carnes de suínos, aves e do leite nos próximos meses? Ele pode, Daniel, porque o que ele está causando, principalmente no oeste de Santa Catarina, que é uma região que é muito forte na produção de suinocultura, o suinocultor ele está reduzindo o peso de abate do leitão, ou até mesmo suspendendo a produção. Então, em algum momento, pode ter uma oferta menor desse produto, no caso de aves e de suínos. No caso dos bovinos, nós temos dois cenários, porque frigoríficos que têm habilitação para exportar, eles conseguem manter as suas escalas adequadas, pagam um prêmio para o boi padrão China, né, o boi que tem padrão para exportação, hoje em torno de 15, 20 reais, até 25 reais, dependendo da região. Mas aquelas plantas frigoríficas que não têm habilitação, que atendem só o mercado doméstico, essas estão com muita dificuldade de conseguir fechar as contas. Então, eles têm que diminuir os indicativos de compra, têm que aumentar as escalas. Algumas plantas já anunciaram até férias coletivas para tentar equalizar justamente essa questão de custo e preço de venda. Porque uma coisa é você comprar uma commodity indexada em bolsa, que é a arroba do boi, por mais que tenha um diferencial de base em relação à bolsa. A outra coisa é você vender a carne. E a carne, daí chega um momento que o consumidor não quer pagar o preço que está
na carne. Então pode cair o consumo de carne e a arroba pode continuar subindo para o frigorífico, ou a arroba pode fazer um movimento de queda, ainda mais que nós estamos às vésperas da saída das águas, que é a safra do boi, e o milho e o farelo continuarem subindo, deteriorando ainda mais as margens. Então, tanto para a produtora agora, que tem que lidar com uma quebra de produção e custos altos pelo lado de fertilizantes, herbicidas, pesticidas, outros defensivos agrícolas, o consumidor também tem um grande desafio para conseguir fechar as suas contas. O Ale, o que você está me falando, boa tarde, primeiro é o seguinte, a despeito de preços mais altos da soja, esse produtor está vendendo menos aí por conta dessa quebra de safra, é isso? E está incorrendo com custos altos que ele teve durante a produção? Cara, essa é uma característica, né? Boa tarde também. Essa é uma característica quando nós temos um mercado em alta, como ele está agora, e com exceção da taxa de câmbio que teve essa queda durante todo esse ano, já perdemos aí quase 60 centavos na taxa de câmbio, os outros referenciais de formação do preço, eles estão em alta, que é a Bolsa de Chicago, prêmio de exportação e o basis regional. Num cenário desse de alta, o produtor, mesmo que tenha disponibilidade de produto, a característica é que ele saia das vendas. Isso acaba puxando os preços ainda mais. Só que em algum momento o consumidor também sai do mercado e aí fica uma disputa entre vendedor e comprador. No final do ano passado, nós tivemos um cenário exatamente igual está agora com o milho. O milho chegou a valores recordes, acima de R$100 a saca, tanto na B3 quanto no mercado físico. O vendedor, o produtor, ele saiu do mercado esperando preços melhores e o consumidor também saiu do mercado. Isso acabou gerando uma queda de preços, que é R$10, R$15 no final do ano. Até foi o fato que acabou colocando o cereal nosso competitivo no mercado internacional e houve uma aceleração das exportações e Deus deixou com estoques muito apertados agora para a safra verão. Então, nesse momento, o produtor de soja ele não quer vender, o de milho também não quer vender, porque está aguardando preços melhores. Mas entre ontem e hoje, por causa de 2 dias de queda na Bolsa de Chicago, queda na taxa de câmbio e queda no prêmio, a soja perdeu R$4 a R$5 o valor de saca, mesmo no Rio Grande do Sul, que tinha saca de soja acima de R$200 na maioria das praças. Maravilha. Legal. O Ale, essa estiagem aí no sul do país que provocou esse problema com os grãos, ele também pode ser sentido em outros setores? Por exemplo, só no Rio Grande do Sul, a maçã, ela pode ter aí uma perda de 30% na produção. Isso deve ser sentido em outras áreas? Na verdade, o clima ele interfere, inclusive, em cotações de gás natural, cotação de petróleo. Então, tudo aquilo que é produzido numa região que está com um advento climático fora da normalidade, seja a seca ou excesso de chuvas, ele vai acabar trazendo algum impacto para o mercado. Então, produções que precisam de água e não têm água, como é o caso do café também, aqui na região de Minas Gerais, se nós tivéssemos um cenário de seca, que aconteceu no ano passado, vai ser afetado. Então, maçã, arroz, soja, milho, o que é produzido no Rio Grande do Sul, ele vai ter um impacto, sim, ou com perda de produção completa, perda parcial, ou perda de qualidade também. O Mato Grosso, por exemplo, está com bastante chuva nesse momento. Tem produção, mas tem uma qualidade muito ruim nos seus produtos. Então, isso também acaba impactando no mercado, porque se você sai de um padrão comercial, você começa a ter desconto de preço. Ale, tem uma pergunta aqui no chat do Felipe, ele fala assim, como que está essa questão de embargos da China na exportação de suínos, né? Ele até comenta que no Brasil os investimentos de novas plantas acabaram sendo aí com o intuito de aumentar as exportações. Como é que está essa situação? Você tem conhecimento? Olha, o embargo, ele não é geral para o país, então não é estranho de haver algum embargo de uma unidade, mas outra unidade ela consegue suprir essa demanda. Dos suínos, eu acho que não tem embargo aqui do Brasil. Aconteceu algum embargo, a palavra embargo, com alguma planta lá da Europa, porque foi identificada alguma peste também lá pela região. Aqui no Brasil, um embargo geral que aconteceu foi nos bovinos, dia 14 de setembro do ano passado, quando foi identificado a vaca louca lá, demorou mais de 60 dias para ser solucionado aquele caso.
Com exceção desse episódio, algum embargo que acontece é uma ou outra planta frigorífica que precisa se adequar em algum relatório ou alguma operação, algum ponto da sua operação, e rapidamente as operações de exportação de embarques elas são retomadas. Mas se há algum embarque de carne suína aqui no Brasil, esse eu não estou sabendo mesmo. Boa. Ale, tem uma pergunta também aqui, o Alexandre Cabral, que tá de molho em casa, mas está mandando pergunta. Ele fala assim, ó, se a gente não tiver uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, você consegue ver o petróleo de volta aos $80? Não. Não, porque o risco de guerra, ele é um potencializador no movimento de alta agora. Nós não podemos esquecer que commodities, elas se movimentam sobre fundamentos. E o tripé fundamental é o balanço da oferta e a demanda, e os estoques estão no meio para regular. No caso do petróleo, isso vem desde março de 2020, quando nós tivemos até aquele episódio de preços negativos. Essa derrocada de preços por causa da pandemia tirou muitos players do mercado, principalmente o shale oil nos Estados Unidos. E esses players, eles simplesmente fecharam as portas e saíram do mercado. A produção, ela não conseguiu ser retomada no mesmo nível da demanda. Por isso que nós temos um forte rally de preços. Toda semana nós temos notícias de alguém pedindo para que a OPEP aumente a produção além dos 400 mil barris por dia, prometido em julho do ano passado. Hoje foi o dia do presidente da Agência Internacional de Energia. Mas os apelos, eu acredito que eles são ineficientes porque a OPEP não está com capacidade de aumentar a sua produção. Então ela fica fazendo um jogo político, isso é uma opinião estritamente pessoal minha, mas ela fica fazendo um jogo político porque ela tem o poder da energia na mão, hoje entregue pelos próprios americanos, e ela não está conseguindo aumentar a sua produção. Quem tem capacidade de aumentar seria a Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. Eles já estão muito próximos da sua linha de base estipulada pela própria OPEP, e outros países importantes, principalmente da África, Nigéria, Angola, eles não têm essa capacidade. O Irã, que poderia adicionar 1.200.000, 1.300.000 barris por dia, ainda está com sanções internacionais, então a sua produção não entra nessa conta, e os Estados Unidos não têm empresas suficientes para aumentar a produção na quantidade necessária. E aquelas que estão operando estão preferindo pegar o lucro pelos preços nesses atuais níveis e transferir para os acionistas, até porque existe uma rusga, como o Joe Biden, por causa das políticas verdes, política ESG dele, e nós vemos pelos balanços, pelos resultados das petroleiras americanas, que nenhuma tem interesse em realmente aumentar a produção e colocar mais oferta, eles estão com rentabilidade e lucratividade muito grande. O conflito ele pode trazer uma maior restrição de oferta, e nós conseguimos ver isso quando nós vemos os prêmios do petróleo negociado no mercado físico. O petróleo, por exemplo, da Rússia, tanto os dois referenciais, o ESPO e o SOCOL, com referência em Dubai, estão a $7 acima da bolsa ICI de Londres para o petróleo Brent. É o mesmo valor que nós tivemos na crise de 2020, quando os preços dispararam antes da derrocada, e 2014. Então, se nós temos o diferencial de base, o prêmio em alta e a bolsa em alta, é um sinal claro de restrição de oferta. Podemos ver isso também através dos spreads de futuros, da curva de futuros, que está com um backwardation, uma inversão recorde, mostrando ainda que teremos tendência de alta, pelo menos até o equilíbrio ser restabelecido, e eu acredito que isso, talvez, quem sabe, com sorte, no final de 2022. O Ale, o Cabral, ele continua aqui mandando aqui pergunta, e ele fala, olha, então uma possível deflação da gasolina e derivados não deve ocorrer no curto prazo no Brasil. Apesar da valorização do real, temos a alta do barril. Seria isso? Isso. O que poderia segurar o alto da combustível aqui no Brasil, gasolina e diesel, agora seria se o dólar cedesse abaixo dos patamares que eles estão agora. Mas pelo preço de paridade de importação, nós já estamos defasados em 17% em relação ao preço da paridade e ao preço que está na bomba hoje. Então, o reajuste ali por volta de 30 centavos, 32 centavos, já está atrasado da Petrobras. Hoje saíram dados da EIA, a Agência de Energia Americana,
E a gasolina caiu 1,3 milhões de barris das reservas e os preços chegaram aos recordes desde 2014 também, novamente se aproximando de 4 dólares o galão. Então, se a gasolina no mercado nacional está em alta, o barril do petróleo está em alta, o nosso PPI vai estar em alta. E a taxa de câmbio teria que cair muito para compensar esse balanço na formação de preço. Ô Ale, e quais commodities agrícolas você está vendo aí com bons olhos para 2022, boas safras? Me parece que o algodão, né? Quais commodities? O algodão aqui no Brasil foi para o campo agora também, saiu a soja e entrou o algodão em muitas partes. O problema é o custo de produção do algodão, que está nas alturas também. E para ajudar ainda, nós temos a restrição de oferta do glifosato, aí o principal insumo para dessecagem, né, o Roundup. Agora, a Bayer anunciou que está com problemas técnicos em um fornecedor e isso pode encarecer ainda mais o insumo. E nos Estados Unidos, as 4 principais culturas agrícolas, que é o trigo, o algodão, a soja e o milho, vão para o campo em maio. Então começa a se especular a área. Se nós não tivermos nenhuma surpresa climática nos Estados Unidos, todas essas commodities terão aumentos de área, porque os preços estão sugerindo isso, mesmo que o mercado estivesse ventilando talvez uma redução de área do milho por causa dos custos, mas 6 dólares e 50 no bushel é um valor bem atrativo para o produtor e o americano gosta de plantar milho. Então, sem surpresas climáticas, nós teremos algodão recorde nos Estados Unidos, teremos soja recorde, milho recorde, trigo recorde também. O trigo chegou a uma oferta muito grande nesse primeiro semestre aqui da Argentina e da Austrália, números recordes, qualidade excelente, e o trigo de inverno também nos Estados Unidos, daqui a pouquinho ele acorda lá da hibernação no mês de março, mês de maio, junho começa a colheita, e em maio também já vai o trigo de primavera para o mercado. Então, para o segundo semestre, principalmente o final do segundo semestre, as commodities agrícolas têm uma possível mudança importante de fundamento, com aumento de área, boa produtividade e produto chegando no mercado. Olê, e nesse sentido, a gente falou, né? Você comentou aí a pergunta do Cabral da tensão Rússia-Ucrânia na questão do petróleo, mas e na questão das commodities agrícolas, né? A gente sabe que Rússia, aquela região lá, tem uma produção bastante forte também em algumas commodities agrícolas. Como que o mercado recebe, né, essas notícias vindas de lá, podendo dar uma segurada em algumas exportações, em alguns estoques, na oferta de alguns produtos? Como que está essa situação aí? Como que o mercado recebe essa questão? O conflito, se acontecer a invasão, todo dia a gente tem uma notícia diferente, ele seria o ápice da crise. Até isso acontecer, nós trabalhamos com riscos de mercado. Então, como eu comentei, o trigo, que é o principal produto exportado pela Rússia, quase 30% do mercado global de trigo pertencem à Rússia. Nós tivemos uma oferta muito grande chegando no mercado dos 2 principais players do primeiro semestre, que é a Argentina e a Austrália. Há uma boa expectativa de produtividade do trigo nos Estados Unidos. Então, fundamentalmente, nós teríamos uma tendência até de queda de preços agora, mas essa questão, esse risco do leste europeu, ele está adicionando esse prêmio no trigo e no milho. Porque 30% do trigo, como eu disse, vem do Mar Negro, 20% do milho vem do Mar Negro. Há 2 anos seguidos, a Ucrânia foi o segundo maior exportador, e juntando as duas commodities, nós temos quase 100 milhões de toneladas, 60 milhões saindo de trigo, 34 milhões saindo de milho ali pelo Mar Negro. Eu conversei com alguns armadores marítimos, algumas empresas marítimas, e eles estão evitando mandar navios para o Mar Negro, até pelos exercícios militares feitos pela Rússia na semana passada. Então, se eu tenho um risco de arresto da minha embarcação, eu não vou para lá. Para eu ir para lá, vocês vão ter que me pagar um prêmio extra. Isso acaba aumentando o preço do frete. Se nós temos um prêmio extra pago na exportação da commodity e um prêmio extra pago pelo frete,
o custo de reposição desses produtos no destino acaba ficando muito caro. E aí a demanda começa a procurar onde tem uma oferta mais segura e aonde esses prêmios eles estão mais baixos. No caso, é os Estados Unidos. Então, a demanda por trigo pode ir para os Estados Unidos e a demanda por milho também pode ir para os Estados Unidos. E isso vai puxar Chicago. Legal. Ô Ale, numa das últimas participações suas aqui na BMC, no finalzinho do ano passado, eu lembro que você destacou aí o problema do custo dos fertilizantes e que o Brasil muito provavelmente precisaria importar milho. Você continua com essa mesma posição? Sim. O Brasil ele já é um tradicional importador de milho. Nós trazemos muito milho do Paraguai e ano passado nós trouxemos quase 3 milhões de toneladas da Argentina. Esse ano a expectativa nossa era importações de 1 milhão e meio de toneladas. Talvez esse número aumente um pouco, dependendo da quebra ainda da produção na região sul, principalmente. Aí quem importa acaba sendo a Argentina e Rio Grande do Sul. O problema é que a Argentina ainda está com os registros de exportação de commodities lá fechado e o milho dela não começou a ser colhido. Então, se acontecer alguma importação da Argentina, teria que começar em maio, esse milho chegando no começo de junho ou começo de julho. E aí nós já teríamos o milho safrinha aqui do Brasil. O Paraguai está com uma quebra aproximadamente de 50%, então deixa de ser uma origem viável também. Então, nós devemos importar milho novamente, em torno de 1 milhão e 300 mil toneladas deve ser o número final nosso aqui do Brasil. Agora, se o Laninha trouxer geadas no meio do ano, assim como fez no ano passado, e colocar novamente uma quebra muito forte na safra, principalmente do Paraná, que é o segundo maior produtor do milho safrinha do Brasil, aí nós poderemos ver novamente esses números de importações se aproximando aí de 3 milhões de toneladas. Ale, o presidente Bolsonaro está em encontro aí com o presidente Putin, né? Acordo comercial. Quais commodities agrícolas, pode se estender para demais commodities também, você acha que teria aí o Brasil poderia colher bons frutos nessa relação com a Rússia? Para a Rússia, para a exportação de commodities, ele ficaria restrito basicamente à soja e alguma coisa de farelo de soja. Milho, a Rússia produz bastante milho, tem a Ucrânia ali do seu lado também com produção de milho, então se o conflito se acentuar pode ter esse desbalanço, do contrário, a Ucrânia continuaria sendo um fornecedor. E o Brasil é um mercado importante de exportações de carnes e aí produtos manufaturados. A maior commodity importada pela Rússia é o óleo de palma, e aí quem fornece o óleo de palma é a Indonésia, a Malásia. O Brasil não está nesse jogo, nesse mercado. Mas a relação nossa, que eu acredito que o presidente foi para lá para tentar resolver, é com relação aos fertilizantes, porque a Rússia é o maior exportador dos insumos aqui para o Brasil. O NAMO, nitrato de amônio, como exemplo, a Rússia fornece 98% da nossa utilização, vem da Rússia. O cloreto de potássio tem o Canadá como principal importador, a Bielorrússia em segundo lugar, e a Rússia, entre os Estados Unidos, colocou já barreiras comerciais, sanções comerciais contra a Bielorrússia, até deu um prazo para o Brasil, até 1º de abril, suspender as compras do país. Então teríamos que achar uma alternativa. Essa alternativa se tornaria a Rússia. Então vem KCl, vem nitrato de amônio, sulfato de amônio, DAP, MAP, são fertilizantes que vêm da Rússia. Se nós tivermos uma interrupção nesse fornecimento, aí o nosso agronegócio, aí vai ficar muito difícil a nossa situação, porque não tem mercado substituto. Ninguém vai conseguir suprir o que a Rússia nos fornece. Então é importante a gente manter aí uma boa relação com a Rússia também, né? É um grande player. O fertilizante não tem outra alternativa. A Argélia produz fertilizante, o Catar é o maior exportador de ureia para cá, mas a Rússia vem logo na sequência. O cloreto de potássio, mais de 40%, quase 50% na verdade, vem entre Bielorrússia e Rússia. Então, e não tem como você produzir, não tem como você fazer produção agrícola hoje sem aplicação de algum fertilizante. Maravilha. Legal. Fala aí, Morales, fica à vontade. Vamos lá. Então, eu queria mudar, então, para café.
Queria falar um pouquinho de café com você, Ale, que a estiagem ela dava sinais de que poderia prejudicar o grão, né, por causa do Laninha. Existia até a informação de que iria ter uma perda na produção, mas recentemente o presidente do Conselho dos Exportadores de Café disse que o país tem estoque suficiente para garantir o abastecimento, apesar desses problemas climáticos mas embora a logística traga aí uma certa dificuldade. Você acha que o Brasil vai ter algum tipo de problema? Porque, ao que tudo indica, iria ter uma quebra, mas na realidade pode até ter recorde, segundo o presidente. É uma informação que ele deve deter, então, que nós não temos, porque com relação ao estoque, nós estamos no escuro desde o ano passado. A Conab, por incrível que pareça, ela divulga os estoques de café uma vez por ano só, e é no final de março. Então, o que acontece nesse intervalo é pura especulante. O café, nós viemos de um ano de bienalidade negativa, onde uma produção ela já é menor em relação a um ano de bienalidade positiva. Nós já estamos vindo com condição climática ruim desde 2020. Então, nós tivemos uma quebra de produção do ano passado. No meio de 2020, vieram as geadas que estavam previstas e acabou ainda danificando muitos cafezais no sul de Minas, pegou até uma parte do Cerrado, a região de Mogiana, um prejuízo muito grande. Muitas propriedades tiveram que fazer o esqueletamento das árvores ou até mesmo arrancar as árvores para poder plantar, e saiu uma florada maravilhosa em setembro, início de outubro, mas não teve o pegamento, ele não formou aquele chumbinho no galho para formar o grão. Então, agora nós estamos numa fase de enchimento do fruto. Daqui a pouquinho nós vamos começar a ter uma ideia de como que será essa produção, mas que é certo que vai haver uma quebra, e isso já é consolidado. Nós não sabemos qual será o tamanho dessa quebra. E aqui entra também aí o fundamento de oferta, demanda e estoque, porque os estoques, principalmente os estoques dos armazéns certificados da ICI em Nova York, eles estão caindo dia a dia. Nós já estamos próximo a 1 milhão de sacas, é um número extremamente baixo. Então, se nós estamos num ano de bienalidade positiva, que seria esse ano, com números de produção de bienalidade negativa, estoques baixos, nós vemos os preços girando nesses patamares agora, e 250 centavos de dólar por libra-peso. São 100 centavos, $1 a mais do que estava no ano passado. Se nós tivermos novamente geadas, já que estamos com o Laninha ainda, no mês de junho, mês de julho e agosto, que é sazonalmente o risco climático de geadas, esses preços podem vir acima de 300 centavos, porque vai reduzir drasticamente a nossa produção. E ano que vem é um ano de bienalidade negativa. Já teríamos uma produção menor para o ano que vem. Então, um refresco com relação a preços do mercado do café, talvez para a safra 23-24. Até lá o balanço ele vai seguir apertado e nós não vamos ver preços muito abaixo desses patamares que nós estamos agora. E eu que sou viciado em café, Ale, tenho sentido isso no bolso, viu? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. E o eucalipto, como é que está esse mercado aí? Eucalipto, papel, como é que você está vendo? Isso eu não tenho muita informação, Gani, porque aí passa a ser um mercado privado, né? Não chega a ser uma commodity para nós termos uma referência de bolsa. Então, nesse caso, eu realmente fico devendo informação. Maravilha. Boa. E só para encerrar, então, o Ale, o Cabral está perguntando assim, como é que você está vendo o cobre, né? Nesse momento, quais são suas perspectivas, como que está esse mercado de cobre nesse momento? O cobre ele é uma commodity que ele tem um ciclo bem longo, então nós nunca veremos um short squeeze, um long squeeze nas cotações do cobre. A restrição de oferta ela é bem séria no cobre. Então pegamos Chile, pegamos Peru, que são os maiores produtores, eles não têm minas ativas para conseguir entregar a quantidade que o mercado precisa. A eletrificação de carros, de outros sistemas, transmissão de energia,
e tudo mais, vai demandar bastante cobre. Então, o mercado ele tem uma visão altista, inclusive com os preços dobrando, quem sabe até triplicando de preços nos próximos 5 a 6 anos. Só em patamares de o dobro do preço agora, segundo até o CEO da Glencore, que é a maior trader de commodities do mundo, ali faria sentido você aumentar a produção. Então, as tentativas que tem hoje é ativar alguma mina que está parada, poucos investimentos, alguma coisa tentando ser retirado lá da África, mas eles não têm uma quantidade comercial ainda para poder abastecer o mercado. Então, o cobre é uma das commodities que fundamentalmente tem um viés, uma tendência de alta muito clara no mercado. Mas é um ciclo longo, não é uma commodity que tem uma liquidez, uma oscilação de preços, como nós vemos em commodities como petróleo, por exemplo, ou commodities agrícolas. Maravilha, então. Ale, quero agradecer sua participação aqui com a gente, já deixar o convite aí, voltar mais vezes para a gente bater mais papo sobre o setor de agro, que é uma reivindicação até de muitos telespectadores aqui, né? Para a gente falar mais, para a gente expor mais, trazer mais percepções sobre isso. E obrigado então pela sua presença aqui na BMC. Ótima tarde para você. Eu que agradeço. Obrigado e boa tarde, estou à disposição.